Estou no estacionamento do Yacht Clube do Espírito Santo e vou encontrar o Renato, do veleiro Free-Wind, que terminou uma volta ao mundo velejando. Vou bater um papo com ele e espero que vocês gostem. Oi, povo do mar! Tudo bom com vocês? Estamos em um ambiente diferente, amém, aleluia, né? Saímos do galpão e hoje eu vou bater um papo com o Renato, do veleiro Free-Wind, que é o terceiro capixaba a dar uma volta ao mundo. Né, Renato? Depois dos amigos Fausto e Guta, fui eu, inspirado por eles também. Renato, sua profissão era piloto? Fui piloto da Força Aérea durante 30 anos, me aposentei, depois eu fui mais 5 anos na aviação executiva, eu me aposentei novamente e fui para o mar, que era um projeto já de 20 anos, né, para dar a volta ao mundo. Desde 98 que eu estou com esse foco dessa missão, foquei, muito estudo, muito planejamento, muita leitura, trocando os barcos, focando nisso, até que cheguei nesse barco, né, nessas condições né, já tinha um entendimento que dava para ir e me lancei em 2019. E você sabe explicar por que aviador, né? Por que os pilotos de avião têm esse quê com o mar? Porque eu conheço vários que ainda trabalham ou que já são aposentados e que querem ter um veleiro de todo jeito. O que atrai tanto vocês? Eu acho que no meu caso assim, é muito interessante você brincar com a aerodinâmica, né? Porque no avião você não consegue brincar com a aerodinâmica, porque a asa é fixa. Certo. Então, mas no barco você consegue, você modifica a asa, né, que é a vela, você muda o perfil da vela em função do vento, em função do ângulo. E é muito interessante, você vai vendo como é que a aerodinâmica trabalha, né? Você já tem um pouco desse entendimento, né, que você traz da carreira. Quando você chega no barco, você fala, poxa, que legal, vou brincar de aerodinâmica aqui. E você vai se apaixonando, entendeu? É um brinquedo mais maleável, assim? Mais flexível. Mais flexível. Mais flexível. Entendi, agora entendi. E Renato, você escolheu um Trinidad 37 pés. Para quem não sabe, Trinidad é um barco bem famoso aqui no Brasil, porque ele tem uma cabine central, né? Cockpit central, então ele é disputadíssimo no mercado brasileiro. E o Renato escolheu esse barco por quê? Foi por acaso, né? Na verdade foi o Hélio Magalhães, ele que me deu o incentivo para ser um Trindade. A gente estava lá em... é Trindade, eu falei Trindade. Trindade. A gente estava lá em Porto Alegre vendo um outro barco, né? Porque o Hélio ele estava me ajudando a escolher um barco, né? Já tinha visto um barco em Ubatuba que, né, por assessoria dele, o entendimento, não seria o barco ideal, apesar do barco estar muito bom. A gente foi ver um outro barco em Porto Alegre. O entendimento dele também não era barco adequado. E por acaso a gente viu esse barco no Pia, lá no Yacht Clube Guaíba, né, que ele falou assim, Renato, esse aqui é o melhor barco de cruzeiro do Brasil. Né, e o barco estava assim, né, filezinho, bem arrumadinho. Aí conversamos com o marinheiro falou, inclusive está à venda. O comandante Osmar, que era o dono do barco, está vindo hoje à tarde e assim se desenrolou. E realmente o barco se mostrou excelente para grandes travessias. Este é o Trinidad. Esse tem uma características, né? Bow thrust, que eu coloquei, fundamental. A polpa dele é estendida e botei o hardtop. Né? Isso aí foi fundamental para a travessia, deu um conforto e uma segurança enorme. Né? Esse hardtop. Ficou legal mesmo. E outra coisa importante para a travessia, leme com skeg, né? O leme protegido. Então você tem muito barco, na maioria dos barcos, né, até de travessia, o leme é totalmente exposto. Então qualquer colisão, o leme está comprometido. Sim, quando você decidiu fazer a volta ao mundo, qual foi a escolha da rota e por quê? A escolha foi a rota tradicional, né? Como eu estava ainda buscando um entendimento melhor do barco, né? Que eu fiquei pouco tempo com o barco,
E evidentemente eu não ia me arriscar para as grandes latitudes, né? Então a escolha foi realmente fazer uma rota entre os trópicos, né? E dentro de toda a maioria da literatura que eu estudei, todas as rotas, a maioria das rotas da literatura que eu estudei foi nesse trecho tradicional: Caribe, Panamá, Polinésia, né? Austrália, Indonésia, África e voltando para o Brasil. Então eu falei, eu vou aqui no que eu estou estudando, no que eu estou entendendo, e é onde eu entendi que eu tinha também as melhores janelas meteorológicas, respeitando as estações, que dava para se encaixar uma na outra. Então eu fui no mais seguro, vamos assim falar. O Renato foi o último brasileiro agora a completar uma volta ao mundo. E a tecnologia está aí avançando cada vez mais. Hoje tem aplicativos de meteorológicos, né, que pode te ajudar. Sim, eu falo que na nossa viagem, assim, 80% do tempo o mar estava muito ruim, muito ruim. Foram poucas as vezes que a gente pegou aquele mar de azeite, né, que se chama, que a gente fez aquela velejada prazerosa. Como foi para você? Não, para mim já foi o contrário. 80% foi de condições boas, né? Vento ali na casa dos 20 nós, né? A rajada de 25, são ótimas condições até para esse barco, Trinidade, né? Que é um barco que gosta de vento. Peguei fortes tempestades, né? Também, claro, mas não era não era rotina. E calmaria também peguei bem pouco, porque como você falou, né? Tem os aplicativos, né? Que você te dão umas informações com grau de precisão, né, satisfatória. E eu também busquei estar sempre na temporada certa em cada região. Isso é muito importante. Você está na temporada certa em cada região. O Renato, ele começou a volta ao mundo dele e foi quando você chegou no Panamá que estourou a pandemia, né? E você atravessou o canal e decidiu tirar o barco da água, deixar o barco parado e voltar para o Brasil, certo? Não tinha atravessado o canal. Você não tinha atravessado? Inclusive isso foi um fator de muita sorte, né? Porque os preços são muito diferentes do lado de cá, do canal. Em Colón, né? Em Colón, na Marina Shelter Bay. E do outro lado, as marinas do lado do Pacífico são bem mais caras. Então, por exemplo, lá em Colón, a diária era... Eu fiz um negócio lá que eu consegui ficar pagando a diária de $12 no período. Do outro lado do Pacífico, a diária era $70. Então, se eu tivesse do outro lado do Pacífico, eu não conseguiria pagar essa diária. Então, eu teria que ficar no barco, numa ancoragem, e teria que ficar 1 ano dentro do barco, né? Não conseguiria ter vindo para o Brasil e ter deixado o barco no Panamá, que foi o que aconteceu. E, por sorte, eu não atravessei, porque eu tinha comprado um leme de vento, né? Que também é fantástico, né? Para essas longas travessias, fundamental. E o leme de vento, ele veio com a peça errada. Então eu cheguei em Colón, o leme de vento já estava lá, né? Recebi pela internet e comprei pela internet, né? Recebi pelo delivery. E aí eu fui montar o leme de vento, faltava uma peça, estava errada. Aí aquela negociação toda, manda a peça certa, até a peça chegar, foi o tempo de chegar o Covid e eu deixar o barco estocado, né, em Colón. Se eu tivesse com a peça já correta, eu teria instalado a peça, teria atravessado e o Covid teria me impactado do outro lado. Muita gente que já estava do outro lado do canal seguiu viagem e foi para a Polinésia. E a Polinésia meio que acolheu essas pessoas, tanto que teve brasileiro que ficou lá anos, que a gente, né, só tem 3 meses. Quem tem cidadania europeia consegue no máximo 6, pedir para renovar. Você passou com os 3 meses contados, assim como a gente. Exato. Mas quem atravessou o canal conseguiu ficar lá por anos. Exato. Quem foi antes conseguiu ficar mais tempo. Mas tempo. também ele ficou, não circulava. Tá. Tinha que ficar numa ilha. Quem estava em Nucuíva ficou em Nucuíva. Entendi. Quem estava em Caraba ficou na Caraba. Você não podia circular entre as ilhas. Entendi. Você tinha que ficar parado na ilha que você estava. Puxa vida, como que você vai adivinhar, né? Ir direto para Bora Bora e ficar lá 1 ano preso em Bora Bora. A questão, é difícil, né? Vai ter a questão do planejamento financeiro, né? A Polinésia é muito cara. A Polinésia é cara. Muito cara. Mas a gente tinha, não sei você, né? Mas a gente tinha feito compra para mais de 1 ano no Panamá. No Panamá também. Isso é interessante, porque Fausto sempre é exagerado na questão de comida. Ele sempre diz que tem que ter comida para 1 ano guardado. E a gente botava naqueles vácuos, naquelas maquininhas a vácuo e não estraga. Feijão, arroz, ele só endurece, mas não estraga. Não estraga.
E aí, assim, parece... Eu acho que se a gente tivesse pegado Covid durante uma viagem, o Fausto ia estar felizão. Olha, tá vendo? Eu sempre falei que tinha que ter comida guardada. Mas não passamos pela situação, não. E aí você veio pro Brasil e fica naquela angústia, né? Continua como que vai ser a viagem, como que não vai. Eu vim pro Brasil achando que ia ficar 3 meses, né? E depois ia voltar, né? Tanto que eu fiz lá um contrato lá com a Marina de barco fora d'água 3 meses. Né? Mas fiquei aqui 11 meses, quase um ano. Eu fui renovando o contrato, evidentemente que também a Marina lá foi super proativa, né? Estava entendendo a situação de todo mundo. Né? Então, realmente... Então, eu fiquei pagando $360 por mês, que não é um preço absurdo, né? Para um barco fora d'água. Né? Fiquei lá um ano com o barco nessa situação. Comparando com as marinas brasileiras, você pagou bem barato. Não é? Com o barco no seco. Né? Eu ia até te perguntar isso. Se você também parou em Fiji, né? Você tirou o barco da água em Fiji ou não? Você ficou... Não, não parei, não tirei. Eu tirei o barco na água, eu tirei na Austrália, eu tirei o barco na água. Foi só na Austrália. Eu tirei em Shelter Bay, em Panamá, e depois tirei na Austrália. Tá. Em Fiji, para manutenção. Para manutenção. E em ambos os lugares, comparando os preços com o Brasil, foi mais barato? Eu acho que é equivalente, né? Equivalente. Mesmo pagando em dólar, quando você fazia a conversão, preço equivalente com o Brasil. Tá. Vocês pescaram muito, Renato? Pescamos bastante, até interessante isso, que no começo a gente pescava todo dia. Todo dia a gente pescava, fazia um sashimi, fazia um ceviche, e depois a gente começou a entender que, gente, vamos pescar quando precisa, né? Pescar quando precisa. No final da viagem, a gente praticamente não estava mais pescando, porque você já saía com bastante comida, né? Que era o suficiente, né? Para a nossa rotina. E bem no final da perda, né, da travessia, que aí começava, né, o estoque diminuir, a gente pegava um peixe também, era o suficiente, um peixe que durava 2, 3 dias. Exatamente. Né? Mas no começo da viagem a gente pescava bastante, depois foi diminuindo. E o que vocês mais pescavam? Dourado, barracuda, atum, campeão, dourado e cavala. Mas atum e campeão, capixaba, rolava um quequinha capixaba lá? Lógico, panela de barro a bordo. E fazia sucesso nas ancoragens. Sucesso nas ancoragens. Porque a capixaba fez sucesso. Panela de barro, peixe fresco. É o melhor peixe. Qual é o melhor peixe? Peixe fresco. Exatamente. É o melhor peixe. Voltando então, gente, a entrevista vai vir, a conversa aqui que vem na minha cabeça, tá? Então as perguntas são bem aleatórias. Não tenho uma sequência direitinho, não. Perrengues. Tem que ter perrengue, senão você não viajou, Renato. Você tá fingindo. Eu sei que você teve ali entre Samoa Americana, indo pra Fiji ali. Não, entre Bora Bora e Fiji. Bora e Fiji. Peguei uma forte tempestade, né? Rajada até de 70 nós. Nossa né? Senhora. E a gente correu com vento, né? Por sorte não era muito, era 60 graus só defasado do nosso rumo, né? Então a gente ficou só com a Storm, né? O leme de vento, um piloto automático também ajudando. E ligamos o motor ainda para o fluxo da hélice ajudar um pouco mais, vai ter mais pressão hidrodinâmica no leme, né? Que o leme estava bem, a gente estava praticamente na velocidade de tomar, então o leme estava um pouco sem efetividade. Né? Descia as ondas muito altas, onda de 6 metros, surfando. Nossa, que delícia. Eu dou uma escoradinha no motor para o fluxo da hélice dar uma pressão hidrodinâmica no leme ficar mais efetivo. E foi o que a gente fez e vamos tocando. Só para a Storm Jib, metade da Storm Jib, né? A Storm Jib no segundo piso. E o barco segurou bem, ficou bem durinho e tocamos. Só teve que fazer uma faxininha depois, né? Porque dentro do barco... Aconteceu que tem um armário, né? Saiu até uma coisa que depois eu redistribuí. Eu botava todas as minhas ferramentas pesadas no mesmo armário. Todas as ferramentas pesadas. Furadeira, caixa com ferragem, né? Tudo no mesmo armário. E esse armário, numa das adernadas, esse armário foi todo. Soltou toda a frente do armário. Né, espalhou tudo no convés, coisa que foi, por sorte, nessa hora, já estava eu e o Fernando, né, que foi o meu amigo que me acompanhou no trecho pós-pandemia, do Panamá até aqui. Nós dois estávamos, evidentemente, não tinha ninguém no salão. E se tivesse, ia machucar, provavelmente. Mas esse foi os maiores perrengues? Assim, os maiores perrengues, teve um perrenguezinho também que a gente chegou sem hélice na Austrália,
né, com vento muito forte, vento de 30 nós, né, e correnteza também, a gente perdeu o hélice e chegamos sem hélice. Né? Não foi perrengue, né? Mas uma situação de que você fica, né, um pouco mais atento, né? Porque você não tem alternativa do motor você entrando na marina, né? E você teve muitas quebras na volta ao mundo? Olha, muitas quebras não, né? Muitas quebras não, mas eu tive assim deteriorização. Por exemplo, eu troquei o jogo de velas, montei um jogo de vela novo e troquei o guincho, né? O meu guincho também, ele se deteriorou muito e eu tive que colocar um novo. E botei 2 jogos de vela, né? E tive um problema no enrolador, mas não foi quebra, né? Foi um problema lá que a panela desconectou e ela girava junto, né? Então não enrolava. Eu fiz um armengue lá e vim com esse armengue até de Galápagos até Mauritius. Só em Mauritius que eu realmente desmontei ele e fiz o definitivo. Equipamentos, assim, quais que você diria fundamentais, você não viajaria sem? Cara, para uma travessia dessa, vamos começar. Mastro com pedal, com degrau. Para subir, tá? Mastro com degrau. O meu mastro tem degraus, né, escamoteáveis que dobram, né, tem uns que são fixos e tal. Mastro com degrau, porque você vai precisar subir no mastro várias vezes. Vai precisar, para checar a driça que quebra, né, como enrola, né, enrola. E até mesmo para você subir, para checar, né, e estação de vento que deu problema. Então você vai subir no mastro. Então o mastro com degrau ajuda muito. Leme de vento. Para catamarã a gente não tem leme de vento. Leme de vento é fundamental para o monocasco, claro, né, se ele suportar. Né, eu usei o hidrovane, que ele tem a vantagem de não precisa ficar no centro do barco, ele pode ficar deslocado lateralmente. O leme de vento. O hidrovane ele tem o leme dele, você não usa o leme do barco. Então ele tem o próprio leme, você não usa o leme do barco então você preserva, né, tanto o seu leme que fica travado, você não usa o leme, né? O seu piloto automático você também não usa, então a economia de energia assim está absurda, né, que era o meu maior consumo. Né? O meu barco é muito simples, né? Não tem praticamente nada, né? Ele é bem basicão. Mas o meu maior consumo era piloto automático, que depois disso eu fiquei muito tranquilo. Então o leme de vento, né, o mastro com degraus é muito importante, né, a storm jib, né, um segundo enrolador. Isso aí também te dá uma segurança fantástica, fantástica, porque você te dá muitas opções de variação, né, de armação de vela de proa. Então o vento começa a apertar, você vai enrolando a genoa, você daqui a pouco você abre um pouquinho da storm, daqui a pouco tira a genoa toda, tá só com a storm, né? Então você, né, trabalha com o riso na mestra e trabalha com a genoa e com a storm enrolando e desenrolando. Ela já no enrolador não dá trabalho nenhum. Então sua vida fica fácil demais. Pau quebrou, pô, passou dos 30 nós, storm jib, enrola a genoa, abre a storm, tranquilo. Se você se lembra do livro do Marçal, ele fala muito de ter que ir na proa do barco, baixar a vela, tirar o gancho, botar outra vela. Nossa! Eu não saio do cockpit para nada. A gente também. Na verdade, eu saía só quando eu ia desfazer o riso da grande, né? Que para descer ele vinha. Aí ele descia, depois eu até saía, né, de vez em quando para dar uma ajustadinha melhor ali nele, na hora de dar o ajuste final ali na baluna. Mas de vez em quando, não era sempre não. Agora para subir tinha que sair lá para dar uma puxadinha, porque não subia fácil não. E agora na proa, eu não ia nunca. E equipamentos assim de navegação mesmo? A IS, por exemplo, você chegou a usar a IS? Não, a IS é fundamental, né? A IS é fundamental, sempre ligado, todo mundo tem a IS hoje, né? Então tá sempre te dando os alertas, né, dos tráfegos, né, no entorno. E eu usava, né, eu tinha o meu charter, né, meu charter plotter, com carta, não usei carta de papel, nem levei carta de papel, só carta eletrônica, né? Então as cartas naviônicas ali instaladas, não tive problema com naviônica em nenhum lugar do mundo, entrei em lugares apertados, ancoragens apertadas, todas bateram perfeitamente, né? Todo lugar, Polinésia, Fiji, Austrália, não tive problema nenhum, né, com localização na carta. Ainda usava o naviônico como backup no iPad, né,
no celular, claro, né? Usava como... Você fazia a navegação no iPad e passava para o GPS? Eu fazia no iPad e jogava pro... No Navionics, né? Jogava E passava pro para o Chartplotter. E o aplicativo que eu usava para calcular o planejamento da rota, eu usava o FastSeas. FastSeas é um aplicativo barato, você paga $5, né? E você seleciona lá quais são os limites que você quer, né, de vento, e ele traz uma rota, né, respeitando os limites de vento que você selecionou. O FastSeas é um aplicativo barato e ele tem a seguinte vantagem, o FastSeas, né? Como todo aplicativo caro, né? E eu usava também um reach para comunicação via SMS. Né? Então o reach você paga comunicação SMS limitada, não tinha voz, só dados. Então a assinatura da Garmin, $50, e você tem SMS à vontade. Então eu recebia diariamente a atualização da rota do FastSeas, né? Dentro dos meus parâmetros de limites de vento que eu coloquei. Né? Então, vai mais para norte, vai mais para sul, né? E me dava, evidentemente, aí eu selecionava os intervalos de previsão de tempo e de mar que eu queria. A cada 6 horas, por 4 dias, a cada 12 horas, por uma semana. A gente fica, né, assistindo os vídeos, esses aplicativos que ele mostra. Bom, dependendo da sua velocidade, você vai estar aqui, o vento vai estar assado. É fantástico, gente. Fantástico, isso fantástico. Facilita bastante. E mais de facilitar, né? Te dá um conforto, né? Com certeza. Te dá uma segurança, né? Com certeza. Porque você está numa travessia de 15 dias, poxa, o que vai ter daqui a uma semana? Deixa eu mostrar o barco aqui mais pertinho. Baltrust. Tá sujo, né? Isso Tirei daí... a hélice para tirar a craca. Baltrust tem que ter mesmo. Porque às vezes você quer... Vamos fazer o retoque dessa Copper Coat, né? Que deu problema, tá vendo aí, ó? Né? Ela se desgastou bastante. Né? Apesar de ter sido aplicada dentro das teclas, babá. Não sei se é problema de lote, deu problema, não consegui a garantia, né? Os caras não me deram a garantia. A sua é Copper Coat original. Copper Coat original. E agora ele vai agora usar fazer a Copper Pobre. Copper Pobre, porque eu fiz a Copper Coat original pela garantia. Os caras não me deram garantia, então perdeu o sentido. Ô, Renato, deixa eu te dar uma dica. Quando você for aplicar, você aqui perto da linha d'água, você faz uma margem e pinta com mais camadas perto da linha d'água, porque é onde suja muito. Claro, tem a luminosidade, né? Tem a luz. Onde as ondinhas com o mar sujo, aí gruda diesel. E é a parte que você mais limpa. E se você for ver o seu, tá desgastado, porque é onde você limpa. Exato. Bem, então é bom ter mais camadas nessa parte aí. Exato. Aqui, no geral, tirei o eixo, né? Botando hélice nova, né? Esse leme aí quase não trabalhou. Quem trabalhou foi meu momento lancheiro, né? Meu momento lancheiro tem uma luz subaquática. Isso aí nas ancoragens paradisíacas, fantástico. Eu tinha uma piscina iluminada. Né? Estão 2 luzes subaquáticas. Chique, deixa eu filmar de perto. Fantástico. Né? Olha! Isso aí, nas ancoragens paradisíacas, sensacional. Gente! E esse Trindade, ele tem a polpa estendida, né? Porque o projeto original, né, a polpa termina ali no espelho de polpa, né? E esse estendido. Eu já comprei o barco assim, já foi feito assim, quando o barco foi montado. E com leme de vento, né? O leme, evidentemente, está sacado. Você comprou um leme novo, né? É o leme de vento novo. O leme encaixa aqui, ó, né? Que legal, ele não precisa ficar no centro, eu nunca tinha visto. Ele não fica no centro, né? Então você encaixa o leme aqui e lá em cima vai a Veiga, né? Para fazer o comando. Então, né, você tem o sistema de transmissão e funciona maravilhosamente bem. E, Renato, quando você atravessou o canal do Panamá, eles mediram seu barco medido na régua. Qual ficou o tamanho dele? Porque ele é um Trindade 37. Mas com a polpa estendida. Aí ele virou 40, né? Mas eu não contava pra ninguém, porque as marinas te cobram por pé. Com entendeu? Certeza.
no canal do Panamá, mas no canal do Panamá eles falaram, é 40. Não, mas agora tá o mesmo preço, até 65 pés. Eu vi uma coisa eles mudaram, né, a forma então, de e não tá cobrança. barato, eu paguei $3.000 para atravessar e eles informaram que já tinha uma previsão de aumentar, não sei se aumentou, mas até 65 pés, dependente de tonelagem, blá blá blá, $3.000. Barco de lazer, claro, né? Barco de serviço, eu não sei. Quer dizer, você com 40 e a gente com 63 vamos pagar a mesma preço. Coisa. Pagaríamos a mesma Pagaria coisa. a mesma coisa. Ali balsa de abandono, né? O gerador eólico, a placa solar tá em cima do rooftop. Você tinha gerador a bordo ou só a energia foi toda solar? Toda solar. Energia toda solar. O gerador eólico, meu gerador eólico fraco, subdimensionado, né? Mas ele ajudava a... No meu consumo, ele não aumentava o nível da bateria, mas evitava cair. Entendi. Né? Mantinha. Então, mas a placa solar me supria plenamente, porque eu só tenho praticamente geladeira e os eletrônicos, né? Então, muito tranquilo. Qual é a sua geladeira, Renato? É a... O Eco? Não. Danfor. É a Danfor. Beleza. Hoje a eficiência dos painéis solares, Renato, muito bom. Como melhorou, meu Deus. Hoje com o AIS, né? Esse radar para identificar tráfego marítimo, né? O AIS realmente é bem efetivo. Mas o radar ajudou muito, né, na função meteorologia. Né? Então, quando você tinha as formações pesadas, ligava o radar, você via onde estava o núcleo da formação, então você conseguia, via o deslocamento da formação, então você conseguia colocar um rumo de forma que você não pegasse o centro da formação, raciocinava, né, com o regime de vento da própria formação, né? Evidentemente, hemisfério sul, uma formação é uma baixa pressão, né? Essa formação ela gira no sentido horário, né? Então você já sabia como é que o vento ia se comportar quando você se aproximasse dela. E o radar meteorológico ali, né? Com ele você fazia os desvios necessários. Suas baterias ainda são normais, baterias ou de lítio? Não são lítio não, mas são as baterias óptimas, né, que são muito boas. Daquelas de garantia de 10 anos? Aquelas de garantias, né, mas não chega a 10 anos não, né, de 5 anos. E eu tenho 6 baterias de 75 amperes para serviço, né, que vai me dar aí 450 amperes para serviço, né, de bateria óptima, né, que você pode descer ela até 50%. Essa é a vantagem dela. Né, que a chumbo ácido normal você desce até 70%, 80%, né, 70% no máximo. A option você pode até 50%, claro que não é o ideal, mas se precisar vai. Né? E 2 options também de 75 para motor. Né? Entendi. Para o banco de motor. Então você tinha bancos separados? Separados, então? 2 bancos separados. E seu guincho? E o meu tá ligado no banco, guincho e boltrush ligado no banco do motor. Tá. Eu uso sempre com o motor ligado, evidentemente, né? O alternador suprindo, né? E o guincho e o boltrush estão ligados no banco do motor, não no banco de serviço. Ah, beleza. O banco de serviço fica bem preservado. Ah, legal. Então tá. É isso aí. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Veleiro Fluid, SV Freewinds. Sail Vessel, SV Freewinds no Instagram. Olha lá que tem todas as pernas registradas, os relatos, né? Fotografias, filmes. Dá para ter uma boa noção de como é que foi a viagem. Eu vou deixar para vocês verem, terem as imagens da viagem do Renato. Vocês têm que entrar lá no Instagram. Isso aí. Aqui com a gente só na conversa. E olha só, eu gosto de uma frase que fala o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, gente, é isso aí. Pega seu sonho, coloca no coração, foca nele e vai. Que dá certo. Agora, tenho dúvida, quem sabe, talvez não vai acontecer nunca. Você tem que focar. Vou fazer, vai acontecer. E acontece. Não riam, não riam. Renato, você viu OVNIs durante suas travessias? Olha, tenho certeza que ele viu alguma coisa que não tem explicação. E olha, é piloto, vai lá. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.